Salve, 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 salve! E aí, Telhado Sensei aqui falando, vídeo extra com informações muito relevantes para você que está se preparando para o Enem, né? Temos notícias assim quentes. Tá pegando fogo, bicho! Saídas do forno. Pois é. Era pra eu ter gravado esse vídeo há mais tempo, mas o fim de semana foi meio corrido pra mim, então assim, não tem tanto problema eu gravar agora, né? Não vai influenciar em tanto assim, digamos assim, né? Porque quem se inscreveu, quem não se inscreveu, não vai se inscrever mais pro Enem desse ano, né? Mas eu estou falando justamente de uma nova regra, né? Para o SISU do ano de 2026, ou seja, o SISU do ano que vem, né? Que vai utilizar a nota do Enem, né? Como é que vai funcionar o esquema. Realmente eu vi aí muitos canais comentando, canais de educação comentando, muitos professores comentando sobre a nova decisão do MEC acerca dessa nova política com relação ao ingresso nas universidades, né? E, bem, eu tenho minha opinião formada sobre isso, até porque, bom, não é novidade para mim esse tipo de metodologia para ingresso, tá? Eu vou explicar isso direitinho nesse vídeo, mas eu vou comentar sobre ele, vou explicar o que está acontecendo e tudo mais. Vamos dar uma olhada sobre essa nova forma de entrar na universidade. Ok? Então, já desde o começo eu já vou pedir aí pra você, não esquece de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho pra não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal, isso ajuda bastante, fortalece bastante o trabalho aqui, ok? E só pra deixar isso claro, geralmente os membros têm acesso a conteúdo antecipado. Dessa vez, como esse vídeo foi gravado meio que de última hora, digamos assim, os membros dessa vez não tiveram acesso ao conteúdo antecipado, tá? Então o conteúdo saiu simultaneamente para membro e não membro, mas geralmente não é assim que funciona. Os membros têm acesso ao conteúdo antecipado, ok? É só que esse agora é um caso muito específico, beleza? Dito isso, bora lá dar uma olhadinha, ok? Bom, aqui estamos nós, né? Eu separei aqui alguns links pra gente dar uma olhada, né? Mais especificamente 2 links falando sobre esse assunto, né? Uma reportagem do G1 e o próprio comunicado oficial do governo federal, né? Do MEC, e outros 2 links que vão ser contextualizados daqui a pouco, ok? Então, qual é a grande notícia? Bom, qual é a grande mudança? O MEC, ele anunciou, né? No dia 24, ou seja, há 3 dias atrás, tô gravando isso no dia 27, então ele anunciou isso no dia 24, há 3 dias atrás, a seguinte notícia: SISU 2026 aceitará notas das edições do Enem de 2023, 2024 e 2025, ou seja, esse ano, tá? Seleção do candidato será com base na nota que resulte na melhor média ponderada de acordo com a opção de curso. Novidade está no edital de adesão das instituições do SISU 2026. Bom, aí nós temos aqui justamente o nosso comunicado oficial. Tem pouca informação nesse comunicado oficial. A gente vai ver mais informações disso realmente na reportagem do G1, porque a imprensa tem acesso melhor a esse tipo de informação, né? Então a comunicação aqui não foi muito das boas, né, MEC? Por favor, vamos colocar mais informações decentes aqui pra gente não ficar dependendo de informação em outros sites. Pô, tem que ser o comunicado oficial, né? Por favor. Enfim. E aí, o que diz aqui? Para inscrição, classificação e seleção de candidatos no processo seletivo do Sistema Unificado de Seleção Unificada, o SISU 2026, o Ministério da Educação, o MEC, passará a utilizar o resultado das 3 últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, 2023, 2024 e 2025. Um parênteses aqui, só existe Ministério da Educação, o Ministério da Cultura é separado. Eu não sei por que ainda continua com o MEC, mas enfim, a gente continua chamando, né? Enfim. A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas no processo seletivo terá como referência a nota da edição do Enem que resulte na melhor média ponderada de acordo com a opção de curso, desde que o participante não tenha sido treineiro.
A novidade consta no edital 22/25, referente à adesão de instituições de educação superior públicas e gratuitas no processo seletivo do SISU 2026. Publicado segunda-feira, dia 20 de outubro, no Diário Oficial da União. A íntegra do documento está disponível na página do SISU do Portal de Acesso Único. Oferta de vagas. As instituições de educação superior interessada em emitir o termo de adesão deverá observar a oferta mínima de 2 vagas em cada curso e turno em que desejar participar, independentemente do número de vagas ofertadas no curso e turno, do resultado dos cálculos para reserva de vagas, bem como as políticas específicas de ações afirmativas, eventualmente adotadas pela instituição, será garantida no mínimo uma vaga de ampla concorrência. Adesão. O período de adesão das instituições de ensino de educação superior interessadas em participar do SISU 2026 será de 27 de outubro a 28 de outubro. Quer dizer, 28 de novembro. Ou seja, começa hoje, né? Vai até dia 28 de novembro. Todos os procedimentos serão efetuados exclusivamente por meio do SISU Gestão. Isso aqui é mais voltado para o pessoal, para as universidades, né? Para preencher o termo de adesão, as instituições precisam ter encerrado o SISU Gestão a ocupação de vagas referentes à última edição do processo seletivo do SISU, na qual tenham participado. Durante o período de adesão, a instituição poderá reabrir o termo eventualmente assinado e alterar as condições de sua participação, sendo consideradas para fins de processo seletivo de que trata este edital, as informações constantes no termo mais recente assinado pelo representante legal do SISU Gestão. Categoria, ensino superior e tudo mais. Enfim. Então, essa aqui foi a comunicação oficial, tá? Tá, sensei, me explique, eu não entendi bulhufas, então quer dizer que eu não preciso fazer o Enem desse ano? Mais ou menos, tá? O que acontece é o seguinte, o Enem, ele continuará sendo válido. Acontece que o SISU, o que é o SISU? O SISU é o sistema no qual as universidades públicas do país, tá? A maior parte das universidades públicas do país, não são todas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a UERJ, por exemplo, que não aderiu à nota do Enem, né? Você tem um vestibular separado, né? Então, você tem esse lance de que nem todas as universidades aderiram, tá? Mas o SISU é o maior programa de aceitação de ingresso, né, à universidade pública do país pelo SISU, né? Você usa a nota do Enem e aí, a partir da nota do Enem, você seleciona o curso, seleciona a instituição de ensino e aí você tem uma nota de corte ali, dependendo da quantidade de vagas ofertadas pela instituição, você tem uma nota de corte e essa nota de corte vai definir se você consegue entrar ou não na universidade, tá? Ou seja, tudo baseado na sua nota do Enem. E aí, qual é a grande mudança aqui? A grande mudança é o seguinte, geralmente, né, a gente utilizava as notas do Enem do ano anterior. Então, por exemplo, o SISU 2026, que é o próximo que vai abrir, né, ele utilizava a nota, ele teoricamente utilizaria a nota do Enem 2025, ou seja, do Enem desse ano, que vai acontecer nesse ano, né? Só que eles mudaram essa regra. Então, a partir de agora, em 2026, pelo menos em 2026, eu não sei se isso vai se manter nos próximos SISUs, né? Eu acho que vai ser muito uma questão de teste, se eles vão manter essa modificação para outros SISUs futuros ou se é apenas uma questão que eles vão testar agora, vão ver se dá certo, se não der certo, eles vão abolir, tá? E aí, eles vão testar, justamente utilizar os 3 últimos anos como a possibilidade de nota, né? Então você poderia usar a nota do Enem dos anos 2023, 2024 e 2025 para poder ingressar no SISU, tá? Usar essa nota no SISU. E aí, qual é a questão aqui? Então significa que eu posso não fazer o Enem esse ano e simplesmente utilizar a nota do Enem do ano passado, por exemplo? Pode, mas existe uma condição. O participante ele não pode ser treineiro. O que é um treineiro, sensei? Treineiro é aquela galera que não concluiu ainda o ensino médio, tá? E tá fazendo o Enem de treino, tá?
Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que estar, pelo menos, concluindo o ensino médio naquele ano que está fazendo o Enem, para que aquela nota do Enem seja válida, tá? Se você está fazendo o Enem no segundo ano do ensino médio, né, de treino, essa nota não poderia ser usada para o SISU 2026, tá? Então vamos supor que a pessoa fez o Enem de 2023, só que ele estava no segundo ano do ensino médio, fez 2024, já estava concluindo o ensino médio, né, o terceiro ano do ensino médio, e vai fazer esse ano também, né? Não passou em 2024, resolveu fazer em 2025. Então, o que vai acontecer aqui? Simplesmente, a nota de 2023 não poderá ser usada. Por quê? Porque 2023, o aluno, né, candidato, ele estaria no segundo ano do ensino médio. Então, essa nota é considerada nota de treineiro. Então, ele só poderia utilizar a nota de 2024 e 2025, né, para poder utilizar no SISU, ok? Então, essa que é a condição aqui, basicamente, tá? Só que aí vem aquela questão. Eu vi muita gente questionando. Ih, sensei, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Pô, eu vou ter que concorrer com mais gente? Mais ou menos. Vamos dar uma olhada nisso? Eu separei aqui uma reportagem do G1 pra gente dar uma olhada sobre mais informações sobre esse assunto. E aí, a partir disso, eu vou explicar essa parte, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no SISU. SISU 2026 aceitará notas do Enem 2023, 2024, 2025, tá? Isso aqui é uma reportagem do G1, tá? Tá no G1 Educação. Eu vou disponibilizar essas reportagens aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Medida inédita deve aumentar número de inscritos no processo seletivo. O programa disponibiliza vagas em universidades públicas. Só um parênteses aqui. É inédita para o SISU, tá? Esse tipo de manipulação por nota para ingresso em algum tipo de programa de ensino superior não é novidade. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, justamente porque eu já passei por uma coisa dessa. 2 vezes, inclusive, tá? Então, vamos lá. Pela primeira vez, o Sistema Seleção Unificado, SISU, permitirá o uso das notas das 3 edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ou seja, dos anos 2023, 2024 e 2025. A gente já tinha visto isso, né? Para a seleção de candidatos em universidades públicas. Ou seja, o aluno que fez o Enem 2023, por exemplo, e que nem chegou a se inscrever na edição atual da prova, também poderá concorrer a vagas por meio do programa. A mudança prevista no edital 22/2025, publicado no Diário Oficial da União e disponível na página do SISU. Até então, apenas a nota da edição mais recente do exame era aceita. Mas e se a prova do outro ano tiver sido mais fácil? Essa é uma dúvida muito corrente, né? O sistema de correção do Enem é chamado Teoria de Resposta ao Item, o TRI. A nota final não é a simples soma do número de acertos. Essa técnica mede a coerência no desempenho. Se o estudante tiver acertado as questões mais difíceis e errado as mais simples, provavelmente chutou as alternativas. Consequentemente, ganhará menos pontos do que aquele que respondeu corretamente as fáceis e errou as difíceis. Uma das justificativas do uso do TRI é justamente possibilitar a comparação de notas em diferentes provas, tá? Então, o TRI é exatamente isso, né? Você tem aqui uma série de questões, tem até aqui um desenho, né? Você tem uma série de questões, e aí você tem 2 candidatos. Mesmo que um candidato tenha acertado as mais difíceis, ele não necessariamente vai ter a pontuação mais alta. Porque se ele errou as mais fáceis, o sistema ele automaticamente considera que o candidato chutou a maior parte das questões e, portanto, ele atribui valores menores para essas questões, tá? Então, um participante que acertou as mais fáceis e errou as mais difíceis pode ter uma nota maior do que um participante que errou as mais fáceis e acertou as mais difíceis, tá? Então, isso é muito comum, digamos assim. Como funcionará a seleção? De acordo com o Ministério da Educação, será considerada a pontuação que gerar
a melhor média ponderada no curso escolhido. Por que a média ponderada? Ao fazer o Enem, os candidatos alcançam determinada pontuação em cada uma das provas. Ao se inscreverem no SISU, a média será diferente dependendo do curso e da universidade escolhidos. Por exemplo, é possível que a graduação em Física, olha só, minha graduação aí, né? Atribua um peso maior à nota de Matemática do que um de Jornalismo, que dará maior importância para Ciências Humanas. Até a mais recente atualização dessa reportagem, o INEP não havia esclarecido se seria possível usar a nota da edição na primeira opção de curso e de outra na segunda opção, né? E essa reportagem não foi atualizada até agora, tá? A última atualização dessa reportagem não, ela foi atualizada há 1 hora, tá? E não houve realmente nenhum tipo de outra atualização com relação a essa pergunta, tá? A regra de usar últimas edições da prova do SISU não vale para quem participou como treineiro, ou seja, só as notas válidas no ano de conclusão do ensino médio ou em posteriores poderão ser usadas. A novidade busca ampliar a oportunidade de ingresso no ensino superior, permitindo que o candidato escolha a melhor desempenho obtido nas últimas provas. Prazo de adesão das universidades, isso aqui a gente já tinha visto, isso aqui não tem nada a ver com vocês, tá? Basicamente isso aqui tá falando sobre o prazo em que as universidades têm para poder se ajustar à oferta de vagas, né? Definir quantas vagas vão disponibilizar e tudo mais, né? E aqui na última parte tem uma informaçãozinha extra sobre o que é o SISU, né? O SISU é o Sistema de Governo Federal, que permite ao estudante concorrer gratuitamente a vagas em universidades públicas em todo o país, utilizando a nota do Enem. Desde 2024, o programa passou a ter edição única anual, com ofertas de cursos cujas aulas começam no primeiro ou no segundo semestre. A edição de 2025 foram disponibilizados... Na edição de 2025 foram disponibilizados 261,7 mil vagas em 6.851 cursos em 124 instituições públicas. Ao todo, 254.800 candidatos foram aprovados, sendo 128 mil em ampla concorrência, 111 mil por cotas e 14 mil por políticas afirmativas próprias das universidades. Tá. Então, aqui a gente já teve mais informação, né? Uma dúvida que todo mundo tinha era sobre essa questão. Mas, cara, e se a prova do ano passado foi mais fácil do que a prova desse ano? Não seria injusto? Mais ou menos, né? O que vai acontecer, na verdade, pode acontecer de ter inscrito fantasma, tá? Isso pode acontecer. O que é um inscrito fantasma? O inscrito fantasma nada mais é do que aquele inscrito em que ele já está na universidade, a pessoa já está dentro da universidade, tá? Mas ele faz ele vai utilizar a inscrição dele novamente para poder passar no SISU, digamos assim, novamente, sem a necessidade realmente dele participar do SISU, porque ele já está dentro da universidade. Então, por exemplo, um cara ele já está dentro do curso que ele queria, sei lá, Direito. Tá, vamos supor que ele está em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Na UFMG, tá bom? E aí ele vai e usa a nota dele, ele não faz o Enem nesse ano, mas ele usa a nota dele do Enem do ano passado, que ele entrou no ano passado, vamos supor, né? Ele fez 2024, passou no SISU 2025, e aí ele vai usar a nota dele do Enem de 2024 para fazer o SISU 2026, né? Usar a nota dele de 2026 para tentar, sei lá, ter o nome dele falando: olha, eu consegui passar em jornalismo, eu tô em Direito, mas a minha nota, eu conseguiria entrar em jornalismo, né? Ou seja, teria aquelas pessoas, é um inscrito fantasma, né? Ele passa, né? Ele faz lá o SISU só para ter o nomezinho dele apontado como aprovado, né? E aí esse aprovado, na verdade, ele não ingressa, né? Ele acaba não ingressando, ou seja, ele ocupa uma vaga que deveria ser para uma pessoa que realmente estava querendo entrar, né? Dentro de jornalismo, justamente porque para tentar aumentar o ego ou algo parecido, né? Então, assim, pessoas são pessoas, né? Cada um tem a sua forma de pensar. Felizmente tem gente que vai pensar dessa forma. Então, isso é um pouco problemático, né? Isso é um pouco problemático, porque não tem controle para isso.
Como é que vai controlar uma coisa dessa, né? Como é que o MEC vai saber se o cara realmente ele tá querendo fazer uma mudança de curso ou não, né? Não tem como simplesmente chegar e falar assim, ah, não, esse cara ele já tá dentro da universidade, então a gente vai proibir ele. Não, ele não pode fazer isso. Porque às vezes a pessoa realmente tá dentro da universidade e ele resolveu usar a nota dele para tentar entrar em outro curso, né? Porque ele estava lá dentro do curso dele e descobriu que não era aquilo que ele queria. Então o que ele faz? Ele vai e usa a nota dele para entrar em um curso que realmente ele quer. Então, por exemplo, vamos supor que o cara, de novo, ele tá lá no curso dele de Direito, e aí ele percebeu que ele não queria ser advogado, ele não queria continuar dentro do Direito. Então ele vai usar a nota dele pro SISU 2026 para tentar entrar justamente no curso de jornalismo. E aí ele consegue. Então, assim, é válido. É uma coisa válida, né? É bem válido, pra falar a verdade. Então, assim, é uma mudança que é uma faca de dois gumes, tá? É uma faca de dois gumes. É um pouco preocupante porque vai tirar, sim, pode sim arriscar de tirar vaga de candidatos sérios, né? Porque sempre vai ter esses trolls, sempre tem troll, tá? Sempre vai ter essa galera que vai tentar ocupar espaço que não deveria, tá? Quanto à questão de comparação de notas, não é tão preocupante assim, porque como está escrito aqui, né, o TRI, ele meio que garante meio que uma equidade, né, ele consegue garantir meio que uma equidade, porque ele vai garantir que o aluno que simplesmente chutou tem uma nota menor, né, então assim, garante uma certa equidade, não muita, né? Mas, assim, geralmente o número de questões fáceis, médias e difíceis a cada ano são iguais, tá? Eles não tendem a mudar isso. Então, assim, a quantidade de questões acertadas, né, sejam fáceis, médias ou difíceis, elas vão garantir a sua nota independente do ano, né? Porque a quantidade de questões de cada nível desse é a mesma, ano a ano, né? Então, assim, não vai ter tanto problema, assim, digamos assim, com relação a equiparar notas, tá? E aí é interessante que você vai poder usar a sua maior nota para poder fazer essa sua inscrição. Tá, Sensei? Ok, beleza. Então, essa é a nova política do SISU. Você falou que não é novidade. Por que não é novidade? Bom, vamos lá. Primeiro deixa eu contextualizar aqui. Para quem já acompanha aqui o canal, me conhece aqui, participa das lives e tudo mais, sabe que eu faço parte do programa de pós-graduação da UFRJ, né? Eu sou aluno de doutorado da UFRJ em Física. E eu fiz o meu mestrado em Física na UFRJ também, tá? Então eu sou mestre em Física, eu sou licenciado em Física pela UF, sou mestre em Física pela UFRJ e agora estou fazendo meu doutorado lá, tá? Então, assim, eu entrei no programa de pós-graduação em Física. E o programa de pós-graduação em Física, né? Para você entrar no programa de pós-graduação em Física, você faz uma coisa parecida com o Enem, tá? Existe uma coisa parecida com o Enem. Para você entrar na pós-graduação em Física, você tem que fazer isso aqui, tá? Que é o chamado Exame Unificado de Pós-Graduações em Física, ou EUF, tá? Aqui é o site oficial, tá? Da EUF, inclusive a do ano, primeiro semestre do ano que vem já foi encerrada, né? Que é basicamente um Enem, é como se fosse um Enem, tá? A EUF é como se fosse um Enem. Você faz uma prova e aí a nota da prova você vai usar para poder ingressar no programa de pós-graduação em Física nas universidades ao redor do país, tá? Seja aqui no Rio de Janeiro, seja no Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do país. E, se eu não me engano, você consegue usar também a nota da EUF em algumas universidades de Portugal também, tá? Mas eu posso estar enganado. Então, assim, é como se fosse um Enem, tá bom? A EUF é como se fosse uma espécie de Enem. Só que aqui no Rio, nós temos uma segunda parte, tá? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma segunda parte chamada Unipós Rio.
Tá aqui, ó, a Unipós-Rio. O que é a Unipós-Rio? A Unipós-Rio já foi o sistema unificado de ingresso no programa de pós-graduação em física aqui no Rio de Janeiro, tá? A EUF surge para tornar uma coisa mais nacional, né? A UF é nacional, a Unipós-Rio era regional, era voltada para o Rio de Janeiro. Só que aí o que acontece? A Unipós-Rio, ela virou meio que uma espécie de SISU da pós-graduação em física, tá? E a Unipós-Rio, né, ela utiliza justamente as notas da EUF para você poder entrar no programa de pós-graduação em física nas principais, nas universidades, né, nos institutos de pesquisa de física aqui do Rio de Janeiro. Aí você tem aqui o CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisa Física, a PUC-Rio, a UERJ, a UF e a UFRJ. Ou seja, são todas universidades, né? São todos, tirando o CBPF, que é um centro, né, de pesquisa, que você vai usar a nota da EUF para poder entrar no programa de pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado, tá? E aí, você dando uma olhada aqui no edital, né? No edital, você tem o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui? Cadê? Você tem aqui como é que funciona a inscrição. Do uso dos resultados. Cada programa fará uso de resultados de exame escrito e da entrevista para a seleção de classificação dos candidatos, segundo seus próprios critérios. A aceitação ou não aceitação em um programa não implica a aceitação ou não aceitação em outro programa. Do reaproveitamento de notas. Viu? Falei para você que eu tenho costume, já estou acostumado com esse tipo de metodologia. Todos os programas aceitarão reaproveitamento de notas de provas anteriores do Unipós-Rio ou do EUF, utilizados nos últimos 3 anos. O reaproveitamento deve ser solicitado no e-mail institucional. Então você manda um e-mail. A nota de edições passadas da Unipós-Rio e EUF será normalizada de acordo com o seguinte método, né? Então você normaliza a nota, né? Você tem toda uma normalização da nota, tá? Você não usa a nota propriamente dito. Você pode usar a nota de 3 anos atrás, mas essa nota ela vai ser normalizada, tá? Você tem uma normalização, ela é atualizada. Tá? Por quê? Porque a prova da EUF é uma prova discursiva, ela não é múltipla escolha, então não segue o TRI, tá? Do Enem. Então você tem que fazer uma normalização para isso, tá? Então assim, a Unipós-Rio, ela já tem um sistema desse, é uma coisa que basicamente o SISU está tentando implementar. Entendeu? Utilizar as notas anteriores para poder ingressar. Só que existe uma diferença entre a Unipós-Rio utilizar as notas dos 3 últimos anos e o SISU usar a nota dos 3 últimos anos. Qual é a diferença, Sensei? Bom, a principal diferença é que, no caso da Unipós-Rio, você separa isso por fases, tá? Utilizar a nota da EUF de 3 anos anteriores, primeiro, existem 2 EUF por ano. Sim. Você faz, eles fazem esse negócio 2 vezes ao ano. Então, significa que nos últimos 3 anos são 6 notas disponíveis, tá? Você vai poder utilizar a nota de 6 exames da EUF disponíveis, se você tiver feito. Então, assim, é bastante nota, tá? Segundo, a EUF vai te dar a nota que vai ser renormalizada, né? Vai ter a normalização, se você for pedir reaproveitamento de nota. Mas, cara, a Unipós, ela vai usar essa nota para classificar você e permitir que você vá para uma segunda fase. Ou seja, você vai usar essa nota para poder ingressar? Vai. Só que existe uma nota extra que você tem que ter, que vai ser a nota relacionada a uma entrevista. Você faz uma entrevista, sim. Para entrar no doutorado, por exemplo, ou no mestrado, você tem que pegar a sua nota, passar acima da nota de corte. Sim, existe uma nota de corte, né? Você pega a sua nota da EUF, usa para se inscrever. Essa inscrição, ela vai estar sendo validada, né? E aí, essa validação
vai ser de acordo com uma nota de corte. Se você estiver acima da nota de corte, você é aprovado para ir para uma segunda fase, que é a fase das entrevistas. E aí você faz a entrevista e a partir da sua entrevista, o programa de pós-graduação vai decidir se você vai entrar ou não. Percebe a diferença entre o que o SISU está fazendo e a Unipós faz? Você tem o direito de usar as notas anteriores da Unipós, na Unipós, né? Para poder ingressar no programa de pós-graduação em física, mas você tem uma fase extra. No caso do SISU, você não tem essa fase extra. Você não tem essa fase extra. Ou seja, a chance de dar muito problema é alta, né? É bem alta. Então, assim, por quê? Porque simplesmente vai acontecer isso que eu tinha falado antes. Pode aparecer os chamados candidatos fantasmas, né? Os caras, eles vão aparecer ali, eles vão se inscrever, vão passar, mas eles não estão interessados na vaga. Ah, mas tem a lista de espera. Cara, a lista de espera é um inferno. É um inferno na Terra, tá bom? Você ficar na lista de espera é a pior coisa que você pode esperar na sua vida, tá? Porque você tem toda uma ansiedade pra saber se você vai ser aprovado ali na lista de espera. Você fica na lista de espera, mas você fica naquela, cara, será que eu vou ser chamado? Será que eu vou ser chamado? Porque você fica na dependência de que alguém vai desistir, né? Sendo que às vezes você já poderia ter sido aprovado de primeira, mas aparece um cara desse que simplesmente vai estar usando a nota de 3 anos atrás, entendeu? Só para poder inflar o próprio ego. Então, assim, a questão aí é como vai aparecer pessoas assim, eu prevejo que vai ter muita gente indo para a lista de espera sem a necessidade. Eu prevejo isso, entendeu? Eu acho o seguinte... agora uma opinião pessoal, tá? Opinião do Terado Sensei. Eu acho que se eles querem usar as notas dos 3 últimos anos, beleza, ok. Mas que dê mais oportunidades para uso dessa nota, tá? Dar mais oportunidades, sei lá, volta com os 2 SISUs, cara. Acabaram, ano passado acabou com esse negócio de 2 SISUs, só tem um SISU agora, né? Então, assim, volta com os 2 SISUs, no começo do ano e no meio do ano, tá? E, cara, sei lá, implementa uma forma de uma entrevista, uma análise, sei lá, alguma coisa assim. A Unipós, ela faz isso. Ah, mas Sensei, no caso, por que a Unipós, ela faz isso? Né? Por que existe essa segunda fase? Por que funciona dessa forma? Você poder usar a nota dos 3 últimos anos e tudo mais. Bom, no caso da Unipós, existe uma diferença bem grande, que é o seguinte: quando você entra no programa de pós-graduação, seja ele qual for, geralmente você entra e tenta uma bolsa, né? Você tenta uma bolsa de fomento à pesquisa, seja pela CAPES, seja pela CNPq, seja pela FAPERJ, FAPESP, enfim. Você tenta geralmente uma bolsa para poder financiar os seus estudos, né? Você faz sua pós-graduação e você quer uma bolsa. Geralmente é assim que funciona. E aí o que acontece? Simplesmente a quantidade de bolsa geralmente é muito reduzida, é muito pequena. Então, às vezes, utilizar as notas dos 3 últimos anos é bem válido para você. Por exemplo, você entra num programa e aí você entra sem bolsa. Só que aí a sua nota não foi tão ruim, você ficou sem bolsa por pouco. Então você vai tentar usar a sua nota para tentar uma bolsa na próxima versão, né? Na próxima atualização aí da Unipós. Então, assim, é bem válido, entendeu? É uma questão, assim, bem válida para você conseguir as bolsas e tudo mais. É uma questão assim, de jogo de cadeiras, digamos assim. É quase um xadrez mental, tá? Mas, assim, pro programa de pós-graduação é válido. Mas pro Enem, pro SISU, não é assim que funciona, né? Porque você entra na universidade pública, você não entra com bolsa. Quer dizer, até entra, mas assim, não é bolsa pra todo mundo. Então, cara, eu acho que tem muita chance de dar muito errado essa metodologia, mas é aguardar pra ver. É aguardar pra ver, né? Se vai ter... se eles vão implementar mais algum tipo de política em cima disso, né?
A gente não tem informação se vai poder usar essa nota para as duas, essa nota extra, né? Essa nota de 3 anos vai ser usado para as duas opções, né? Lembrando que ainda tem o fato de que quando você vai para a lista de espera, você vai para a lista de espera de uma só, tá? Para sua primeira opção, você vai para a lista de espera de uma opção só. Quando você faz o SISU, você escolhe 2 opções de curso, tá? No caso, quando você vai para a lista de espera, você vai para a lista de espera de uma opção de curso só. Então, ainda tem isso. Então, cara, é bizarro. Imagina, o cara ele chega lá, a primeira opção dele é a opção que ele quer. Ele vai, se inscreve, não passa, porque aparece essas pessoas que vão só para aumentar o próprio ego, né? E aí, simplesmente, tem a segunda opção dela. Também não passa na segunda opção, só que fica mais próximo de passar na segunda opção do que na primeira opção. E aí, o que vai acontecer? Ele vai lá, se inscreve na segunda opção, né, dele, na lista de espera da segunda opção, sendo que na primeira opção, metade dos candidatos aprovados eram dessa galera que só foi para poder aumentar o ego, ou seja, simplesmente ele chegou, se inscreveu na lista de espera da segunda opção, sem saber que na primeira opção metade das vagas vão ser realocadas. E aí ele estaria alocado ali, se ele tivesse colocado a primeira opção como lista de espera. Percebeu a grande sacanagem que vai acontecer aqui? Né? Então, vai ser bem complicado o que vai acontecer aqui no SISU no ano que vem. Eu espero que realmente eles coloquem algum tipo de freio, algum tipo de trava legal dentro desse SISU, porque senão vai virar zona. E é isso. Pois é. Tá aí. Mudanças no SISU, né? Mudanças no SISU. Assim, o que eu vou sugerir pra você que tá aí se preparando pro Enem desse ano, né? Não fique nervoso. Dê o último gás pro Enem. Estude, né? Claro. E faça o Enem, o melhor Enem que você puder. Entendeu? Pra não correr riscos de você ser trollado por alguma pessoa mal intencionada, com ego inflado. Tá bom? Então, assim, eu desejo boa sorte aí, boa prova para quem for fazer o Enem desse ano, né? E vamos aguardar novas informações. Se tiver novas informações, eu faço um vídeo novo aqui falando sobre isso. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Considere se tornar membro aqui do canal, isso ajuda bastante, ok? Um valeu demais também ajuda. E hypem o vídeo, ok? Dito isso, muito obrigado a todos. Tamo junto. Inter.